Bom dia, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos mais uma vez reunidos para mais uma oração da madrugada e quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para vocês que é sempre uma alegria muito grande poder estar logo no início do dia em oração, em intercessão e nos expondo à palavra do Senhor. Portanto, quero parabenizar cada um de vocês ali, valentes do Senhor, que estão sempre solícitos para esse tempo junto, para nos acompanhar e fazer com que nosso tempo de oração seja um tempo sobrenatural. Passamos uma semana com muitas notícias, passamos uma semana com muitos acontecimentos e chegamos a mais um final de semana. E se podemos resumir como foi toda esta semana, podemos dizer que foi uma semana de muitas lutas, mas também de muitas vitórias, né? E que nos incita a seguir continuando em oração, né? Nós ainda precisamos vencer várias coisas da nossa vida, principalmente esse tempo de restrição, de isolamento social. Precisamos ainda vencer, né? Ainda tem pauta na nossa vida cotidiana e precisamos seguir nos prevenindo, obedecendo as autoridades sanitárias, mas precisamos seguir orando, clamando a Deus. Amém, amados? Então, bom dia a cada um de vocês e vamos estar então tendo esse tempo de oração na presença do Senhor. E aí onde você está neste momento, comece a levantar o seu clamor, comece a orar em línguas, comece a ter o seu tempo de oração. Amém, amados? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos na Tua presença, junto com os meus irmãos, junto com esses filhos espirituais, junto com esses amados discípulos do Senhor, que sempre estão prontos, solícitos, sempre estão com a sua disposição, Senhor Deus, em alta, para estarmos juntos neste tempo de oração. Muito obrigado, Senhor. Entramos na Tua presença com ações de graça, com hinos, cânticos de louvor a Teu nome, declarando que o Senhor é Deus, declarando que o Senhor é o nosso refúgio, de que o Senhor é a nossa fortaleza, de que o Senhor é nosso socorro bem presente no dia da angústia. E não somente no dia da angústia, mas em todos os momentos da nossa vida, ali está o Senhor, presente para nos abençoar com seus braços estendidos, braços de amor, braços que nos auxilia, que nos socorre, mas também o braço que nos ama, o braço que nos aconchega, o braço que muitas vezes nos disciplina, porque precisamos ser chamados pelo Senhor para viver uma vida reta, para viver, Senhor Deus, a justiça de Deus. Como disse Jesus, busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. E nós queremos praticar, Senhor, estar debaixo deste governo chamado Reino dos Céus, que é o reino onde há verdadeira paz, onde há salvação, onde há redenção, onde há esperança, onde há, Senhor Deus, cura, onde há libertação, o reino de Deus. E o Senhor pede que nos busquemos em primeiro lugar, coloquemos na nossa vida o reino de Deus. São os valores de Deus para a nossa vida, os valores da graça, os valores do trono da graça. Coloquemos em primeiro lugar. Deus, como honra
ao nosso Pai, como honra ao nosso Senhor. E também diz que devemos praticar a justiça de Deus, praticar os atos de Deus, praticar, Senhor Deus, o caminho reto de Deus, praticar a santidade, Senhor, praticar a Tua palavra. Praticar a Tua palavra significa fazer a justiça de Deus acontecer. Senhor Deus, queremos buscar Teu reino, queremos buscar a Tua justiça, para que, Senhor Deus, as outras coisas venham como acréscimo, as coisas naturais, tudo aquilo que nós iremos precisar para esta vida, virão de uma forma natural, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Por isso, nesta manhã, nós elevamos os nossos pensamentos, construímos um altar de adoração através da nossa oração, através, Senhor Deus, da nossa rendição a Ti totalmente. Senhor, manifestamos, Senhor Deus, nosso clamor diante de Ti nesta manhã. E oramos bendizendo o Teu nome, glorificando o Teu nome, adorando ao Senhor, porque o Senhor é digno de adorar. Tua palavra diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem ao Senhor, o adorem em espírito e em verdade. E nós queremos de todo o nosso coração nesta manhã render toda a honra, render toda a glória, render toda a graça. Senhor Deus, nos dobramos diante de Ti, confessamos que o Senhor é Deus, confessamos que o Senhor é o nosso Pai, confessamos e declaramos que o Senhor é o nosso Redentor, que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aqui nós estamos para prestar a nossa adoração, para prestar o nosso culto, para prestar, Senhor Deus, o nosso tempo de oração e extrairmos os princípios gloriosos da Tua palavra para alinhar o nosso caminho aos Teus caminhos. Senhor, nesta manhã, confessamos, Senhor Deus, todos os nossos pecados. Senhor, estamos chegando a mais um final de semana. Estamos mais um dia de sábado. Pai, entrando neste final de semana, Pai, nós oramos agradecidos a Ti, porque desde segunda-feira até hoje, até agora, a Tua graça nos sustentou. A Tua graça nos levantou. Pai, nós queremos ser gratos, cada dia recebendo a benevolência do Senhor, recebendo um dia novo, a renovação da Tua graça, a renovação da Tua misericórdia. Senhor, cada dia temos recebido a força, a proteção do Senhor, temos recebido o sustento do Senhor, temos recebido alimento espiritual, mas também alimento natural. Nada tem faltado à nossa mesa, tanto espiritual quanto natural. O Senhor tem nos estendido o seu braço forte para nos levantar, para nos acudir, para nos sustentar momentos difíceis. Talvez muitos dos meus irmãos que estão comigo nesta manhã tenham passado por dificuldades, por momentos complicados, por situações em que envolveram decisões, em que envolveram finanças, em que envolveram, Senhor Deus, relacionamentos, em que envolveram decisões pautadas em coisas que irão mudar até o destino da nossa vida. Mas, Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque podemos dizer neste sábado, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos direcionou, até aqui o Senhor nos protegeu, até aqui, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E nesta manhã, queremos entrar, Senhor Deus, em oração, em intercessão, em clamor a Ti, Senhor, em súplicas a Ti. E dizemos, escuta, Senhor, a nossa oração. Considera o nosso quebrantamento, considera a nossa súplica, considera, Senhor Deus, as nossas orações, as nossas intercessões. Atenta, Senhor, para o nosso grito de socorro nesta manhã. Tua palavra diz que o Senhor
é Deus e é socorro bem presente no meio da tempestade, no meio da circunstância, no meio da situação. E por isso nós, nesta manhã, gritamos um grito de socorro ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Rei. Nós imploramos a Ti, Senhor, através da nossa fé, colocamos em ação a nossa fé, colocamos em ação a nossa confiança. Ó Deus, declaramos, como diz o Salmo, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Sim, Senhor, aguardamos com grande expectativa a anunciação das coisas grandes que o Senhor estará fazendo em nossa vida. Senhor Deus, diante de tanta injustiça, diante de tanta dor, diante, Senhor Deus, de tanto gemer, diante, Senhor Deus, do choro daqueles que já perderam entes queridos para enfermidades, para esta pestilência, Senhor Deus, nós gememos nesta manhã diante de Ti, clamando que Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Tu não tens prazer na injustiça. Contigo o mal, Senhor Deus, não pode habitar. Contigo o mal não pode habitar. Tua palavra diz que os arrogantes não são aceitos na Tua presença. Senhor Deus, odeias todos aqueles que praticam o mal. Ah, Deus, nós odiamos aquilo que o Senhor odeia, Senhor. Nós odiamos o pecado, odiamos a injustiça, odiamos, Senhor Deus, as pestilências. Não é da vontade do Senhor. O Senhor nunca desejou isso para o mundo. Sempre o seu desejo foi que tenhamos uma vida e a tenhamos de uma forma abundante. Mas por causa do pecado do homem, por causa da rebeldia humana, por causa da desobediência do homem, o mal entrou no mundo e hoje nos assola e precisamos nos posicionar, precisamos levantar, Senhor, precisamos estar sempre com os nossos olhos no Senhor. Ah, Deus, nesta manhã, Senhor Deus, sustenta-nos pela Tua graça. Destrói, Senhor Deus, aqueles que mentem, destrói os assassinos, destrói os traiçoeiros. Destrói, Senhor Deus, aquilo que o Senhor detesta, Senhor. Também nós possamos aprender a detestar aquilo que o Senhor detesta. A mentira, Senhor Deus, a violência, Senhor, contra o ser humano. Oh, Deus, assim como a doença, todo tipo de doença, Senhor, nós condenamos em nome do Senhor Jesus. Não aceitamos, Senhor Deus. E por isso nós estamos nesta manhã levantando o nosso clamor para todos aqueles que estão passando por grandes dificuldades na sua saúde, Senhor. Oramos para que o Senhor sustente as famílias daqueles que estão internados, Senhor Deus, daqueles que estão acometidos com esta pestilência, daqueles que estão acometidos de outras enfermidades. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Nós oramos, nós clamamos, pedimos que o Senhor renove, Senhor Deus, cada enfermo, cada pessoa que está ali com respirador, Senhor, com medicação, que haja sustento do Senhor nesta hora. Sopra teu sopro da vida, trazendo vida a cada uma dessas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos para que haja livramento, para que haja cura, para que haja, Senhor, um vazio nas UTIs do nosso país, da nossa cidade, que haja um vazio, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, todos aqueles que estão ali sejam curados, sejam restaurados, sejam, Senhor, levantados pelo Senhor. Nós oramos e clamamos ao Senhor por esse livramento, Senhor. Oramos pelo consolo daqueles, Senhor Deus, familiares que já perderam seus entes queridos. Sim, Pai, nós lamentamos, Senhor. Lamentamos em muito. E como igreja do Senhor, nós reconhecemos que tudo isso que provém no mundo, toda a violência, todo o mal, toda a desgraça, toda a enfermidade, todo o pecado, todo o desalinhamento com a palavra do Senhor,
é causa do pecado, do coração do homem, do coração duro, do coração de pedra, do coração rebelde, do coração soberbo. Sabemos que é fruto, Senhor Deus, de homens maldosos, de homens que têm sangue nas suas mãos, de homens que têm, Senhor, sangue no seu coração, de homens sanguinários, como diz a tua palavra. Pai, livra-nos das mãos, livra-nos das mãos desses homens que pensam em fazer o mal, desses homens que pensam em fazer a maldade acontecer através das suas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo espírito de violência, todo espírito, Senhor Deus, de violência que vem contra nós. Pai, não somente com o seu braço para nos ferir, mas também com a sua língua. Pai, tua palavra diz que nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição, Senhor. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com as suas línguas que enganam sutilmente, Senhor. Nós oramos, livra-nos, Senhor Deus. Conforme diz a tua palavra, condena-os, ó Deus. Caiam eles nas suas próprias mentiras, nas suas próprias maquinações, aqueles que atentam mal contra a nossa vida, aqueles que levantam falsos testemunhos, aqueles que nos ofendem, aqueles que, Senhor Deus, têm a sua mente, Senhor, voltada para nos causar algum dano, algum mal. Pai, caiam por terra, caiam em suas próprias maquinações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, sejam expulsos, Senhor Deus, por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Senhor, que se arrependam, Senhor, e que busquem ao Senhor, ao Deus de amor, ao Deus que perdoa as iniquidades, ao Deus que perdoa as transgressões, ao Deus que perdoa todo o pecado. Que se aproximem, que haja arrependimento, para que haja esperança para eles, para que haja um vislumbrar de coisas novas. Oh Deus, portanto, Senhor, o justo se alegra, porque todos os que se refugiam em Ti sempre cantarão de alegria, Senhor, porque Tu estenderás sobre ele a sua proteção. E por isso nós Te exaltaremos, porque amamos o Teu nome. Tu, Senhor Deus, abençoa teu justo, Senhor. Abençoa teu justo com teu favor, Senhor. Protege como um escudo, Senhor. O Senhor se coloca como escudo forte, escudo de proteção, Senhor. Para nós, o escudo é o sangue de Jesus Cristo. O sangue que está pintado na porta de um lugar chamado Igreja do Senhor. De um lugar chamado Corpo de Cristo. É no corpo de Cristo que o sangue de Cristo está, Senhor Deus, pintado na porta, para que quando venha a pestilência, para quando venha a violência, para quando venha, Senhor Deus, o mal para nos assolar, a mortandade, a pestilência não entrará, porque não está autorizado pelo Senhor. Não há autorização para que entre no lugar chamado igreja, no lugar onde há, Senhor, o sangue de Jesus salpicado, Senhor, o sangue que nos remiu de todo pecado, o sangue que limpou nossa vida, o sangue que nos purificou, o sangue que continua nos protegendo do pensamento mau do homem que atenta contra a nossa vida, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre essas vidas. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, levanta aquele que está desfalecendo. Levanta aquele que está desmanhando. Levanta aquele que está desanimado. Levanta aquele que está com dores. Levanta aquele que está deprimido. Aquele que está desalentado. Levanta o cansado. Levanta o aflito. Levanta, Senhor, traz, Senhor Deus, alívio às suas dores. Traz, Senhor Deus, a recompensa para levantar o ferido. Traz cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, que Tu és o nosso Deus. Tu és aquele, Senhor Deus, que atenta ao coração do aflito, Senhor Deus. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor Deus,
que Tu és o nosso Deus, em Ti nos refugiamos nesta manhã. Salva-nos, Senhor Deus, livra-nos, Senhor, de todos aqueles que, de certa forma, nos causam perseguição, querem nos causar algum dano, mas, Senhor, em Ti nos refugiamos, porque sabemos que em Ti nos encontramos a fortaleza, em Ti nos encontramos o refúgio, em Ti nos encontramos o consolo, em Ti nos encontramos a graça, em Ti nos encontramos, Senhor, o amor que tanto precisamos. Em Ti nos encontramos a paternidade, aquele que nos direciona, aquele que nos dá, Senhor Deus, o valor para nosso coração, Senhor. Aquele que valoriza porque sabe que nos fez com uma essência poderosa, com seus atributos. Nós fomos feitos segundo a Tua imagem, segundo a Tua semelhança. O Senhor colocou valores divinos em nossa vida. Recorremos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos valoriza, sabemos que o Senhor atenta para a nossa necessidade, atenta para nossas deficiências, atenta para nossas fragilidades e nos sustenta, não nos acusa, mas nos sustenta, nos levanta, nos coloca num lugar alto para que possamos ver o quão valorosos, o quão forte, o quão especiais somos para o nosso Pai Celestial. Senhor, muito obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, recebe toda a glória nesta manhã, Senhor. Intercedemos em favor dos perdidos, intercedemos por aquelas pessoas que entraram no grupo de Casa de Paz nesta semana, que o Senhor os sustente, que o Senhor possa atraí-los para Ti com Teu amor e que eles possam, Senhor Deus, se conectar conosco para que nós possamos contar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida e começar a dizer para eles o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor deseja que cada um deles e suas famílias sejam salvas para a glória do Senhor, para que vivam tempos de paz, para que vivam tempos de alegria, tempos de comunhão contigo, assim como nós temos tido, Senhor, nós também queremos trazer mais pessoas para o reino do Senhor, para o reino do Teu amor, para o reino do Teu refúgio, Senhor. Pai, nós abençoamos cada vida, abençoamos cada membro da nossa igreja, Senhor, cada família, Senhor, cada filho, cada filha, abençoamos o trabalho dos nossos irmãos, abençoamos, Senhor, a empresa, abençoamos os negócios, Pai, de cada um dos irmãos, que sejam bem-aventurados, que sejam exitosos em tudo que eles fizerem, porque temos tido, Senhor Deus, uma grande generosidade dos irmãos. Muitos já estão entendendo os princípios, Senhor Deus, da Tua palavra, o princípio de cobrir a Tua casa, o princípio de abastecer a Tua casa, Senhor, de trazer seus recursos como oferta, como holocaustos na Tua presença, para que os seus sacrifícios de adoração tenham valor no reino dos céus, para que os seus sacrifícios possam estar produzindo recompensa por apresentar seus holocaustos, suas ofertas diante do altar da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que tem vindo, Senhor, como espada de dois gumes e que tem penetrado, Senhor Deus, até o mais profundo da nossa alma, até o mais profundo do nosso ser, que tem provocado uma transformação sobrenatural em nossa vida, que tem provocado, Senhor Deus, uma mudança de mentalidade em muitos. Sabemos que ainda há muito para ser feito, muito para ser conquistado, muito para ser alcançado, mas sob a Tua graça chegaremos lá, Senhor. Pai, continue conosco, Senhor, dando-nos graça, dando-nos sabedoria, dando-nos entendimento, dando-nos, Senhor Deus, a graça de poder, Senhor Deus, ter a revelação da Tua vontade, da Tua palavra, do Teu coração, possamos entender a Tua linguagem, a Tua comunicação para conosco e possamos
deixar a idolatria de lado, deixar, Senhor Deus, aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem nos afastado da tua presença. Senhor Deus, nós rejeitamos todos os espíritos que têm, Senhor Deus, nos distraído neste tempo. Em nome do Senhor Jesus, declaramos que a sua graça nos sustenta, a sua graça nos basta, a sua graça nos direciona, a sua graça, Senhor, nos batiza nesse amor, nessa confiança, nessa esperança em Ti, porque sabemos que Tu és o Deus da esperança. Ah, Deus, aceita a nossa oração nesta manhã, aceita a nossa adoração nesta manhã, aceita o nosso clamor, as nossas intercessões nesta manhã, Senhor. A oração dos justos, a oração de cada um dos irmãos que estão nessa conexão comigo, atenta para os seus pedidos nesta manhã. Eu sei que tem alguns irmãos que estão fazendo alguns pedidos, algumas solicitações diante do teu altar de graça e de misericórdia. E depois de nós termos oferecido a nossa adoração, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, atenta, inclina, Senhor, os teus ouvidos ao clamor da tua igreja. Inclina, Senhor, com grande compaixão. Inclina, Senhor Deus. Inclina os teus desígnios. Inclina a tua intervenção, Senhor. Inclina, Senhor, que haja uma produção de respostas às nossas orações, ao nosso clamor. E sobretudo, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão adoecidos. Eu sei que nós já oramos por eles, mas nesta manhã apresentamos aquele bebê chamado Samuel, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Oh Deus, sustenta aquela criança naquela UTI, Senhor. Oh Deus, que sejam amadurecidos todos os seus órgãos vitais, que estejam em pleno funcionamento, seu coração, seu rim, Senhor Deus, todo, Senhor Deus, todo o intestino, que haja um pleno funcionamento, Pai, para que esse menino possa respirar o ar da vida de Deus, possa trazer alegria a seus pais, a sua família, e que toda essa família reconheça que o milagre da vida vem do Senhor, não vem de recursos humanos, não vem dos médicos, sabendo que os médicos têm sua parcela, porque o Senhor usa os médicos para curar aqueles que estão enfermos, mas sabemos que o maior milagre, quando há um desengano dos médicos, é a intervenção do Senhor. Que não possamos olhar a circunstância, não possamos olhar para a realidade em que nos encontramos, mas que possamos buscar a verdade que está em Deus. E a verdade que está em Deus é aquilo que irá prevalecer em nossa vida. Nós oramos agradecidos a Ti desde já, porque sabemos que o Senhor levantará esse menino do hospital e já chegará o tempo da sua alta para vir à sua casa e aprender, Senhor Deus, a crescer em conhecer a Deus, a este Deus de amor, a este Deus de graça, a este Deus que não mede esforços e não cria coisas para nos abençoar. Cada dia o Senhor está criando novas situações, novos instrumentos para manifestar a tua justiça, para manifestar o teu amor, para manifestar a tua graça, para manifestar, Senhor Deus, o teu abraço a cada um de nós. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração. Recebe, Senhor Deus, toda a nosso louvor e a nossa exaltação desta manhã, Senhor. Atenta para os nossos pedidos, Pai, porque esperamos ansiosamente pela nossa resposta às nossas orações e confiamos em Ti, Senhor. Declaramos toda a honra e toda a glória a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, nós estamos falando sobre o tema vivendo e andando no Espírito. E colocamos como texto base Gálatas 5, 24, 25, quando diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, crucificaram a carne com os seus desejos, crucificaram
totalmente as coisas do mundo, como diz o texto aqui, com as suas paixões e os seus desejos. Colocaram tudo para fora. Colocaram tudo colocando a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Amados, Paulo diz que aquele que pertence a Cristo Jesus já não tem mais sentido viver uma vida passada. Paulo está nos oferecendo em Cristo uma nova vida. Ou seja, crucificaram, assim como Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados, nós também precisamos aprender a crucificar os nossos pecados, colocar todas as suas paixões pelo mundo, todo o seu foco no mundo, colocar tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que cria em nós o espírito da rebelião, o espírito do isolamento. Queridos, o pecado nos isola, o pecado nos afasta do trono da graça. Por isso que Deus diz, quando você se converter, permita que o Espírito Santo comece a crescer na sua vida, porque quanto mais andamos no Espírito, mais próximos do trono da graça estaremos vivendo. Viver no Espírito é ter a vida com Deus em nós. Andar no Espírito é a prática dessa santidade que Deus nos oferece. Estávamos falando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo é uma pessoa que detém o poder de Deus em ação. Todo milagre que acontece porque por duas coisas. Usamos o poder que há no nome de Jesus e a força do Espírito Santo para produzir o sobrenatural na vida daquela pessoa que está enfermo. E também falamos de que Deus, nosso Pai Celestial, projeta o seu poder em nós. Ele projeta em nós. Para quê? Para que possamos aplicar aonde for necessário para realizar a vontade dele, para manifestar a presença dele, para manifestar o poder do Senhor, e isso seja de honra e de glória ao Senhor. Falamos que a palavra Espírito, estou fazendo um resumo, só para você pegar o fio da meada, digamos assim, e poder dar sequência ao nosso estudo nesta manhã. Nós entendemos que a palavra Espírito, traduzida do original, tanto do hebraico como do grego, ele significa fôlego, fôlego da vida. Ele significa vento, vento do Espírito. Ele significa uma atitude ou disposição de uma pessoa em respirar. Uau! O Espírito Santo é vida, por isso que o Espírito Santo é o responsável, não somente por revelar o amor do Pai e do Filho, mas também revelar para nos guiar, para nos sustentar a nossa caminhada para a vida eterna, para nos sustentar em Cristo Jesus, para poder combater o bom combate, para poder correr a carreira e para poder guardar a fé. Muitas vezes as pessoas dizem, para você ser salvo, você precisa 3 coisas. Você precisa correr a carreira, combater a batalha e guardar a fé. Não, queridos, é uma coisa só para a salvação. Escute essa revelação. A salvação é produzida pela fé. E você só corre a carreira e você só combate um bom combate por causa da fé. Por isso a palavra do Senhor diz que o justo será justificado por sua fé. O justo viverá pela fé. É pela fé em Deus que vem a nossa salvação. É pela fé que lutamos, é pela fé que militamos, é pela fé que nos pedimos a Deus, é pela fé que nos
comemos, é pela fé que dormimos, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Tudo é pela fé. Pela fé andamos no Espírito. Pela fé. Atente para esta revelação. É pela fé que nós andamos no Espírito, para que Ele nos sustente, nos guie, nos preserve do pecado e nos faça andar em santidade para uma preparação para viver a vida eterna. Pois bem, Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7, diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos, éramos desobedientes e vivíamos enganados, vivíamos escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Está falando da obra da carne. Nós vivíamos, éramos, escute, é passado. Vivíamos na maldade, vivíamos na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Deus quer que você odeie, não uns aos outros, mas odeie aquilo que Ele odeia. Odeie o pecado, odeie a injustiça, odeie a violência. Mas aqui, quando estamos em Cristo, nós odiamos aquilo que Deus ama. Não odiando-nos uns aos outros, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados humanamente, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Uau! Que texto tremendo! Que trecho tremendo da palavra de Deus. Nós éramos ruins, éramos maus, prevaricávamos, éramos injustos, éramos violentos, nos odiando uns aos outros, mas pela graça, pela sua misericórdia, por alcançarmos a bondade do Senhor, a nossa vida muda e Ele emplaca em nós, imprime em nós o seu Espírito para que possamos viver debaixo desse governo chamada bondade, misericórdia e compaixão. A nossa vida muda. Quando andamos no Espírito, a nossa vida muda. Produzimos obras de justiça para Deus, que glorificam a Deus. Então, a realização desta obra demonstra o amor de Deus, demonstra a sua total conexão com a perfeita vontade dele para a nossa vida. Uau! Que coisa tremenda! Amados, a vida abundante de que Cristo nos fala em João 10:10, quando ele diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente, abundantemente, refere-se, amados, presta atenção, refere-se a uma promessa de Cristo, de que todo aquele que anda e vive no Espírito desfrutará de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida satisfatória, de uma vida recheada da bondade e da misericórdia do Senhor, num mundo tão violento, num mundo tão perturbado, num mundo conturbado, num mundo que está sendo sacudido por grandes pestilências e violências. Gálatas, capítulo 6, versículo 8, nos diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Uau! Precisamos tomar uma decisão nesta manhã na nossa vida. Precisamos crer
que quando nós semeamos, devemos semear para o Espírito de Deus. E como nós iremos semear? Nós só poderemos semear quando nós tivermos intimidade com o Espírito do Senhor. Quando nós tivermos intimidade com a presença do Senhor. Para que, através da presença do Senhor, sejamos instruídos e habilitados para toda boa obra. Por isso, Gálatas nos diz aqui, Paulo nos diz, aquele que semeia para a sua carne, infelizmente, não tem como fugir da destruição. Não tem. É por isso que muitas pessoas violentas que têm se levantado, têm usado espada, a Bíblia diz, aquele que usa espada, a espada morrerá. Mas o Senhor nos diz, semeie no Espírito, porque quem semeia o Espírito colherá vida eterna. Aleluia! A vida no Espírito, amados, representa a presença gloriosa de Jesus Cristo em nós. Assim sendo, desfrutaremos dos benefícios da sua salvação, dos benefícios e bênçãos, promessas conquistadas na cruz do Calvário. Eu quero citar algumas promessas. Romanos 8, 1, 2 diz, portanto, agora já não há mais nenhuma condenação. Conquistamos que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado. Já não somos mais escravos do pecado. O pecado já não está mais nos subjugando. Já não somos mais escravos do pecado. Nós podemos vencer o vício, podemos vencer a fornicação, podemos vencer o pecado do adultério, podemos vencer a mentira, podemos vencer a maledicência, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Podemos vencer, queridos. Podemos vencer. Por isso a sua palavra diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, porque Ele nos amou, Ele nos resgatou, já não há mais condenação. Toda escrita contra a nossa vida, toda sentença de morte, Cristo cravou na cruz do Calvário a nossa sentença para nos livrarmos desta condenação e podemos ser livres do pecado, do jugo, da escravidão do pecado. Tudo aquilo que nos condenava, hoje Deus nos deu vida e vida eterna. E para isso nos deu seu Espírito, para nos manter. Escute isso. O Espírito Santo foi enviado ao mundo para nos manter na nossa salvação, para manter a graça de Deus na nossa vida. Não mais sendo escravos do pecado, mas sim escravos do amor de Deus. Para vivermos uma vida plena com Deus, para vivermos uma vida casta com Deus, uma vida de princípio, de valores poderosos que nos conduzirão à vida eterna. Segunda bênção, Romanos 8, 6, versículo 8 diz, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, há uma mudança total, cabal da nossa mente e do nosso coração. Aleluia! A mentalidade da carne, diz Paulo, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem poderá fazê-lo. Não tem um jeito da carne um dia se converter? Não tem, queridos. Não tem, porque a carne ela já está condenada à morte. A sentença já foi dita. A carne deverá morrer. Quem é dominado pela carne, diz Paulo, não pode agradar a Deus. Quem é dominado da carne não tem jeito, não tem como acessar a misericórdia de Deus. Não tem como. Por isso Deus quer que você e eu vivamos no Espírito, para que através do Espírito possamos ter vida e vida eterna. Outro benefício, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nós temos uma chance
que durante a nossa vida em Cristo, se acontecer algum acidente, incorremos em alguma falta, algum pecado, se confessarmos, o Espírito nos conduz a este arrependimento, a esta disposição mental de trazer à luz o nosso pecado. Queridos, precisamos aprender a trazer à luz, precisamos aprender a não mais esconder as nossas falhas, os nossos pecados, a reconhecer que somos imperfeitos, a reconhecer que somos falhos e a confessar. Precisamos aprender a confessar diariamente. Davi foi tido o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque era bonzinho? Não, queridos. Porque ele tinha a revelação de confessar o seu pecado imediatamente ao Senhor. Porque ele aprendeu que enquanto ele deixou de confessar os seus pecados a Deus, disse, os meus ossos envelheceram. Ou seja, ele começou a ter dores por todo o corpo, começou a ter artrites, começou a ter mal-estar, começou a ter dores nos ossos, dores em toda a sua parte muscular, em todas as suas juntas. Começa a ter reumatismo, começa a ter nas juntas dores. E ele chorava e gritava com suas dores, mas quando ele entendeu que era porque ele estava escondendo o seu pecado, e depois dele confessar, ele foi curado. Ele foi curado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías 53, capítulo 5, diz, mas ele foi transpassado por nossa causa, por conta das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, mais um benefício da graça do Senhor. Podemos ser curados. Todo o sofrimento que ele padeceu na cruz do Calvário, queridos, foi para a nossa cura, foi para a nossa restauração, foi para nos tirar da linhagem da transgressão dos nossos pais, para que nenhuma maldição hereditária, nenhuma maldição gerada pelo pecado dos nossos antepassados nos alcance. Podemos encontrar a cura de toda enfermidade de câncer, de toda enfermidade de diabetes, de toda enfermidade dos ossos, de toda enfermidade da vista, de qualquer parte do nosso corpo que venha como uma herança maldita, de uma herança por conta do pecado praticado pelos nossos pais no passado. Queridos, Deus está dizendo que Jesus sofreu na cruz, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E quando nós acessamos o trono da graça de Cristo, Ele nos liberta, Ele corta as correntes que nos amarram ao nosso passado, para que não possamos experimentar o nosso futuro brilhante diante de Deus pela graça, andando no Espírito. Deus nos prometeu e Deus nos deu o seu Espírito. Ele disse, não vos deixarei órfãos. E através do Espírito Santo é que nós somos conduzidos à revelação da paternidade de Deus, do amor paterno de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que se Deus é bom? Por que deixa acontecer isso, aquilo? Pare com bobagem, isso aí é pura bobagem, queridos. É falta de revelação, é falta de compromisso com Deus, é porque o homem rejeitou Deus, se afastou do trono da graça. Por isso acontece a violência, por isso o pobre pede esmola, por isso o homem está em total degeneração da sua humanidade, da revelação da glória de Deus na sua vida. Está vivendo e comendo o fruto das suas declarações. Marcos capítulo 16,
versículo 17 e 18 diz: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados, eles serão sarados, eles serão libertos. Mais uma atribuição de andar no Espírito, exerceremos o poder sobrenatural de Deus para manifestar o poder sobrenatural sobre o mundo natural, queridos. Não haverá nada que poderá nos resistir, nenhuma enfermidade, nenhuma necessidade, nenhuma pestilência. Seremos poderosos em Deus quando andamos no Espírito, porque o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus, é a manifestação expressa, é a ativação do poder de Deus através da nossa vida. Quando nós estamos próximos do trono da sua graça. Amados, esses benefícios são plenos quando recebemos a vida do Espírito e andamos no Espírito. Sobre todas as coisas, nós podemos viver diariamente sendo controlados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos conduzirá à vontade do Senhor, boa, plena, agradável, que trará sustento para a nossa vida. Ser controlado pelo Espírito Santo, amados, significa manifestar o fruto do Espírito em nossa vida. Manifestar o fruto do Espírito em nosso caráter, não permitindo mais a manifestação da obra da carne que nos produz morte. Nós pecamos um dia, nós éramos transgressores da lei, nós militávamos contra Deus, mas quando a graça nos alcançou, Deus colocou seu Espírito para que andemos nele e mantenhamos a nossa vida totalmente alinhada aos valores, princípios de Deus, para nós herdarmos a vida eterna. Sempre seremos controlados por alguma força, queridos. Escute, isso é muito importante. Sempre seremos controlados por alguma força, ou pelas obras da carne, ou pelo Espírito Santo. Eu, se fosse você, tomaria a decisão de ser controlado pelo Espírito de Deus. Sabemos que a obra da carne, que é a obra do mundo, quer nos dominar, quer nos enganar, quer nos destruir. Sabe por quê? E nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Porque como nós saímos deste mundo tão pecaminoso, Deus nos salvou pela sua graça, para que possamos resisti-lo, nos deu o seu Santo Espírito. E através do nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus é ativado para nos defender, para não permitir mais que o mundo, o pecado, nos domine, nos engane e nos destrua. E nós temos que tomar muito cuidado. Por isso Deus nos deu seu Espírito para que andemos nele, para que nos sustente, para que nos guarde. Por quê, amados? Porque a nossa tendência, escute isso, a nossa tendência é viver outra vez o pecado. Por mais que nós já tenhamos sido limpos pela palavra de Deus, muitos ainda praticam o pecado. Muitos. Por quê? Por causa de que um dia nós saímos de lá e o inimigo quer recuperar o homem a quem ele estava destruindo. Por isso, a única maneira de nos sustentarmos na graça de Deus é viver no Espírito, andar no Espírito, para nos sustentar, para nos manter constantemente a comunhão com Deus. Portanto, precisamos deixar ser controlados pelo Espírito Santo, pois somente assim, queridos, nós vamos experimentar caminhos de paz, caminhos de alegria no Senhor. Mesmo diante da adversidade, não temeremos nenhum mal, queridos. Somos plenamente sustentados pelo seu poder. Seremos plenamente habilitados, além do mais, para exercer boas obras.
para produzir as obras que glorificam o nome do Senhor. Efésios 3, capítulo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, de tudo que pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Qual é esse poder que opera em nós? A nossa fé em Deus, ativado pelo Espírito Santo. Por isso, nesta manhã, queridos, eu quero terminar esse tempo e, mais uma vez, orar com você, para pedir que Deus nos sustente na manifestação do seu Espírito Santo. Que Deus nos guarde, que nos sustente e que através da ação do seu Espírito Santo, cada dia mais, Ele possa fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Queridos, quando nós estamos sendo sustentados pelo Espírito de Deus, nós fazemos grandes proezas para Deus. Deus usa a nossa vida soberanamente, poderosamente. Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você só tem o poder de impor as mãos sobre os enfermos, primeiro, porque Jesus te deu essa autoridade. E segundo, porque a autoridade da qual nós estamos falando é o próprio poder do Espírito Santo que habita em ti. Esse poder da fé só vem porque o Espírito Santo está dentro de você. De você crer em Deus, de você estar firme, de você orar, de você confiar apesar da circunstância, é porque o Espírito do Senhor está dentro de você. É Ele que está ativando essa fé para você confiar, para você esperar em Deus. Nesta manhã, que Deus te sustente. Coloque pautas na sua vida, alinhados ao Espírito de Deus, ao fruto do Espírito de Deus. Tenha autocontrole, tenha domínio próprio, tenha paz, tenha alegria, tenha amor. Ah, queridos, que o Espírito Santo te sustente neste dia, que o Espírito Santo te dê sabedoria para agir nos momentos certos, na hora certa. Que o Espírito Santo te dê graça para saber administrar a riqueza que Deus coloca na tua mão. Ainda que seja pouco, mas com Deus é muito. Que Deus te dê graça e sabedoria para administrar teus negócios, para administrar tua vida, para administrar teu caráter, para administrar teu casamento, para administrar a educação dos teus filhos, para que você possa conduzi-los a andar no Espírito, assim como você anda, e o teu testemunho, pai e mãe, seja digno de ser imitado pelos teus filhos. Amém, queridos? Quantos de vocês recebem esta palavra nesta manhã? Que Deus ilumine os olhos do entendimento do teu coração e possa produzir verdadeiramente uma vida no Espírito. Amém, amados? Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós selamos esta palavra em cada coração de cada um desses irmãos que estão conectados conosco nesta manhã, que receberam esta impartição, que receberam esta ministração, estejam sendo avivados pelo teu Santo Espírito para pregar o Evangelho, para anunciar as virtudes daquele que nos trouxe de um reino de trevas para o reino da sua luz. Que permaneçam firmes no propósito de gerar vida, de gerar frutos e frutos que permaneçam vivendo no Espírito, que valorizem a pessoa do Espírito Santo em suas vidas, que conheçam o Espírito Santo, que andem com o Espírito Santo, que saibam as revelações que o Espírito Santo tem para imprimir em nosso espírito, para que vivamos tempos de paz, tempos de poder, tempo da manifestação da sua graça. Pai, nós oramos abençoando teu povo, que o amor de Deus, a graça de Cristo e essa comunhão poderosa do Espírito Santo seja com cada um deles, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados? Você recebe esta palavra no seu espírito, ande no Espírito. Nós estaremos falando ainda muito mais sobre isso, porque a pauta da graça de Deus para nós é vivermos no Espírito até a vinda do Senhor Jesus Cristo, para nos levar como seus remanescentes, para sermos
para sermos levados, raptados no arrebatamento. Amém, queridos? Você é discípulo do arrebatamento. Deus está nos preparando para esse dia glorioso que vamos experimentar em nossa vida. Amém, amados? Eu quero lembrar você, hoje, às 19 horas, temos culto de jovens. Esteja participando e esteja sendo, mais uma vez, alimentado por uma poderosa palavra. Amanhã, às 18 horas, nós temos culto de celebração. Será ao vivo, querido, será ao vivo. Não perca, não é gravado, será ao vivo. Nós estaremos ali louvando, engrandecendo a Deus e ministrando uma palavra poderosa a seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia neste sábado, em nome de Jesus. Ande no Espírito. Amém, queridos? Até lá.